Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem um bom trunfo para si contra o Cruzeiro, além da vantagem da vitória por 1-0 no jogo de ida em Minas Gerais. O Corinthians apresenta excelente aproveitamento em casa nos torneios de mata-mata. Desde que a Neoquímica foi inaugurada, o Corinthians já participou de 50 jogos eliminatórios e só perdeu 6 vezes. Só uma dessas 6 derrotas é o resultado que o Cruzeiro precisa para passar de fase de forma direta, ou seja, uma vitória por mais de um gol. O Palmeiras foi o único a conseguir, vencendo o Corinthians por 2-0 na semifinal do Campeonato Paulista de 2021. As outras 5 derrotas, todas por um gol de diferença, que levariam a decisão para pênaltis. O aproveitamento do Corinthians em jogos de mata-mata na Neoquímica Arena é de 72%. 50 jogos, 32 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. O Timão conseguiu passar em 37 eliminatórias e foi eliminado em apenas 13 vezes. Queria registrar também que o Corinthians é o clube da Série A com o maior aproveitamento em mata-matas no ano, 84% dos pontos. Em 15 jogos foram 12 vitórias, 2 empates e uma única derrota. O Corinthians chegou a eliminar o Palmeiras 2 vezes em mata-matas nesse ano, uma no Campeonato Paulista em que se sagrou campeão contra o Verdão, a outra na Copa do Brasil. 20 gols marcados, 11 gols sofridos. Na Copa do Brasil, os números do Corinthians são espetaculares. 7 jogos, 7 vitórias. 9 gols marcados, nenhum sofrido. A saideira sobre o Timão, Pedro Raul. Está na mira do Internacional, proposta de empréstimo de 1 ano, mas também recebeu ofertas da Major League Soccer e da Rússia. A prioridade do Corinthians hoje é encontrar um clube para comprar o Pedro Raul. E você, o que pensa sobre Corinthians e Cruzeiro? Sobre Vasco e Fluminense, já use espaço para comentário para palpitar sobre os dois jogos. A gente volta mais tarde. Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre o Corinthians fora do rol dos clubes bilionários. Não entendeu nada, te explico. Na temporada passada, o Corinthians registrou receita de 1 bilhão 115 milhões de reais. Somente o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians conseguiram ultrapassar a marca do bilhão na temporada passada. Havia sido a primeira vez que o Timão havia alcançado receita acima de 1 bilhão. Já em 2025, a coisa foi bem diferente. Muito impactada pelos primeiros meses de Augusto Melo, o Corinthians registrou uma perda de 23% nas receitas e um aumento de 5% nas despesas. A consequência, o Timão estima que fechará 2025 com uma arrecadação de 859 milhões de reais, bem abaixo da temporada passada e inferior, inclusive, à de 2023, quando o Corinthians havia alcançado 937 milhões de reais de arrecadação. Uma das explicações para essa queda grande, comparada aos últimos 2 anos, diz respeito a vendas de atletas. Corinthians em 2025 conseguiu apenas 106 milhões de reais com transferências de jogadores. Número bem inferior ao dos últimos anos, foram 251 milhões em 2023 e 338 milhões em 2024. Até por isso, deveremos esperar por ofertas e vendas relativamente num grande número do Corinthians em 2026. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians e os últimos detalhes da preparação para a decisão contra o Cruzeiro às 18 horas deste domingo na Neoquímica Arena. Corinthians e Cruzeiro fazem o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, em Minas Gerais, o Corinthians venceu por 1-0. Isso significa que um empate ou uma vitória corintiana colocam o time de Dorival Júnior na grande decisão. Cruzeiro vai para a final se vencer por 2 gols de diferença ou se vencer por 1 gol e depois eliminar o Corinthians nos pênaltis. Corinthians que tem sido muito forte na Neoquímica Arena e especialmente nessa Copa do Brasil. São 7 jogos na atual temporada com 7 vitórias, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. Queria te falar sobre os jogadores pendurados do Corinthians, que em caso de cartão amarelo nesse domingo e classificação para a final estariam fora da decisão. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Maicon e Rodrigo Garro. Quero contar ainda que Yuri Alberto é a grande dúvida para essa partida. Ele saiu de campo no jogo contra o Cruzeiro sentindo dores na virilha e nas fotos divulgadas pelo Corinthians do treino desse sábado, com realização inclusive de pênaltis, cobranças de pênaltis, o Yuri Alberto não apareceu em nenhuma delas, até por isso é tratado hoje como uma grande dúvida. Já Ranieri e Garro estão à disposição do técnico Dorival Júnior. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, José Martínez, André Carrilho, Maicon e Bidon, Memphis e Yuri Alberto ou Vitinho. Você tem palpite para esse jogo? Quem passa?
Corinthians ou Cruzeiro? E na outra semifinal, que acontece às 8h30 da noite no Maracanã, vai dar Fluminense ou Vasco no jogo de ida, vitória de virada do Vasco por 2-1. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Torcida da Raposa enfurecida com uma imagem que apareceu apenas nesta quinta-feira e que viralizou nas redes sociais. Ela mostra por trás do gol o lance do Memphis Depay, que resultou na vitória do Corinthians por 1-0. E nessa imagem fica muito claro que para dominar a bola, o Memphis utiliza do braço direito. Ontem, durante o jogo, ninguém do Cruzeiro, nem jogadores do Corinthians, muito menos árbitro e árbitro de vídeo, notaram esse toque na mão. E foi um verdadeiro rebuliço a aparição dessa imagem, a ponto de a CBF, nesse momento, desconfiar que ela tenha sido gerada via inteligência artificial. Já há uma investigação para saber se essa imagem é real ou não. Se ela for real, dá para dizer que o gol do Memphis Depay foi absolutamente irregular. Bola lançada da esquerda, ele se utiliza do braço direito para tirar o Fabrício Bruno da jogada e também o goleiro Cássio e fazer o gol. Confesso que achei a forma como o Memphis Depay tocou na bola esquisita com todas as imagens que a gente tinha acesso nessa quarta-feira. Mas precisamos aguardar a conferência desse vídeo para ver se tem inteligência artificial ou não. Só para completar, muito torcedor do Cruzeiro pedindo a anulação da partida dessa quarta-feira, algo completamente fora da realidade. Ainda que seja comprovado que não houve inteligência artificial e que o Memphis se utilizou da mão para fazer o gol, o fato de o árbitro em campo e o árbitro de vídeo não terem notado faz com que não exista qualquer possibilidade de reversão do placar. No próximo domingo, 6 da tarde, os times se enfrentam na Neoquímica Arena e o Cruzeiro vai precisar vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para pênaltis. O Corinthians já decidiu, independentemente de ser ou não campeão da Copa do Brasil, que dispensará Ángel Romero e Thales Magno no fim dessa temporada. Dupla que custa mais de R$1,5 milhão por mês, tem contrato apenas até 31 de dezembro e está completamente fora dos planos, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Thales Magno pertence ao New York City e está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro. Temporada bastante abaixo daquilo que se imaginava, 48 jogos, 6 gols e 4 assistências, foi reserva em 29 partidas e nem saiu do banco de reservas em 18 vezes. Salário de 600 mil por mês, Corinthians precisaria gastar bastante dinheiro para comprar o atacante de 23 anos de idade. Está sacramentado que ele será devolvido ao time americano. Sobre o Romero, um dos mais antigos do elenco, conseguiu uma legião de fãs no Timão por conta de toda a sua garra, raça e vontade, mas também não fica. Salário de R$900 mil por mês. Temporada de 53 jogos, 5 gols e 3 assistências. Foi titular em 26 jogos, reserva em 27. Em 15 partidas ele foi para o banco e nem sequer foi utilizado. A avaliação é de que, apesar de líder do elenco e de gozar de prestígio com boa parte da torcida, o Romero contribui muito pouco. O investimento nele é muito fora da realidade. São 2 atletas que não ficam. Só para completar, registrar que o Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, pode não ter Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A dupla ainda é dúvida por conta de lesões. O Yuri, inclusive, tem menos chances de jogar do que o meio atacante argentino. E você? O que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians precisará baixar em R$5 milhões por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e à necessidade de um corte drástico nos custos do timão. Corinthians que, nesse momento, tem R$505 milhões com despesas com o pessoal, vai precisar, em 2026, reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com o futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay. Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções
para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já usa o espaço para comentário para apontar o que você faria. Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.